O tempo de reflexão de hoje se baseia em Efésios 4:13a e versículo 14, que dizem: até que todos cheguemos à unidade da fé, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Nos últimos 5 séculos, desde a época de Martinho Lutero e da Reforma, os cristãos têm sido divididos por todo tipo de doutrinas. Elas funcionam como um vento que nos arrasta da rota certa da vida e nos coloca no caminho do conhecimento. As divisões são resultantes, quase que totalmente, da ênfase exagerada ao conhecimento doutrinário. Uns acreditam que os dons miraculosos ou sobrenaturais dispensacionalmente tiveram fim. Outros, os pentecostais e os carismáticos, creem que esses dons ainda permanecem. Uns dizem que não se pode ter batismo no Espírito Santo sem falar em línguas. Outros defendem que pode. Uns acreditam que a cura divina acontece pela graça. Outros, porém, creem que acontecem pelos dons. Alguns dizem que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Outros dizem que é em nome do Senhor Jesus. Com respeito ao arrebatamento, uns acreditam que será antes da grande tribulação, outros depois e outros ainda acreditam no arrebatamento parcial. E por aí vai. É importante ficarmos claros que tudo isso são doutrinas e nenhuma delas é um item peculiar da fé cristã. Todos nós, os que cremos, que fomos regenerados, que nascemos do alto, que nascemos de novo, recebemos a fé igualmente preciosa, como está escrito em 1 Pedro. Portanto, não devemos enfatizar as doutrinas, antes precisamos nos voltar ao que realmente é importante para Deus e aquilo que Deus dá maior importância, a nossa fé cristã. Contra ela não tem problema algum, somos todos iguais. Louvado seja o Senhor. Infelizmente, quase todos nós fomos infectados, estragados e divididos por todo tipo de doutrina. Precisamos clamar a misericórdia do Senhor para que possamos crescer em vida, para que enfatizemos cada vez menos as doutrinas, que na verdade são como o apóstolo Paulo diz, como que brinquedos. Quanto mais infantis formos, mais gostaremos de brincar com os brinquedos das doutrinas. Todos precisamos crescer até que cheguemos à unidade da fé. Deus ama a unidade. A prática do viver na unidade é a melhor maneira de crescermos. Por quê? Porque nela não há espaço para divisão e isso nos obriga a amar, perdoar, negar as nossas opiniões, matar o nosso ego e aí então a vida divina cresce em nós. O viver em unidade só é possível quando estamos dispostos a exercitar o nosso espírito, até que vivemos por ele e não por nós mesmos, praticando e vivendo segundo a palavra de Deus, negando a nossa própria vontade. Até amanhã. Tempo de reflexão.